Aham. Pessoal, tá gravando, só para avisar. Vamos lá. Ok. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Helena, né? Diretora pedagógica do Instituto Educacional Estilo e também da Escola Sonho Meu, mais conhecida como Helena ou Tia Helena. Agradeço a todos a oportunidade desse momento. É muito gratificante termos famílias parceiras como vocês. Esse ano completamos 28 anos de história, sempre em busca do melhor para nossos alunos. Desde 1994, os propósitos da educação foram aprimorando-se e, atualmente, no mundo multifacetado que vivemos, saber outro idioma já não é mais uma escolha, e sim uma necessidade. Com foco nessa abordagem, vos apresento o senhor Gabriel Danjo, da International School. Boa noite, Gabriel. Agora a palavra é com você. Muito obrigada a todos. Obrigado, Helena. Obrigado por essa introdução. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gabriel. É muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Muito legal ver que temos aí agora, né? Só está chegando mais gente, mas agora tem 80 pessoas nessa chamada, nesta sala, né? Muito gratificante. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Vou pedir, por favor, o pessoal está falando aqui no chat, né? Quem não estiver falando, quem não tiver alguma pergunta, ou quando eu perguntar alguma coisa para vocês, por favor, mantenham o microfone fechado para a gente não ter interferência, para a gente não ter ruídos, né? A Tatiane deu uma boa ideia aqui, mutar os microfones. Eu vou pedir, então, para o Renan, para a Helena, cuidarem disso aqui, enquanto eu vou apresentando aqui, dando sequência à nossa live, né? Bom, como a Helena falou, eu sou o Gabriel, eu trabalho na International School. Deixa eu já compartilhar minha tela, que todas essas informações estão no slide também. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, agora eu queria uma confirmação de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Sim. Então, tá bom. Legal. Obrigado. Então, eu venho aqui pela International School, né? E este sou eu sou o Gabriel Danjó. Atualmente eu sou especialista educacional na International School e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre educação bilíngue no século XXI. Esse é o nome da minha fala aqui, da minha apresentação, né? E aí nós temos dois termos aí no título da minha apresentação, né? O primeiro é educação bilíngue, então eu queria discutir aqui com vocês sobre o que é educação bilíngue, né? E, mais especificamente, neste século em que vivemos, né? No século XXI, e, portanto, eu trago aí um histórico, né? De todo o caminho traçado para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Que é a implementação dessa educação bilíngue em várias escolas aí por todo o Brasil, né? Eu estou ouvindo ruído aqui, vou pedir então mais uma vez para fecharem o microfone, né? Podem mandar aí no chat, aí vou pedir para o Renan ficar de olho aí no chat. Eu não estou vendo o chat, mas se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer no chat, depois eu dou uma olhada. Eu vou deixar um tempinho também para as dúvidas, para as perguntas ao final da minha fala, né? E hoje eu não estou aqui especificamente para falar da International School, apesar que eu vou dar alguns exemplos, né, da empresa na qual eu trabalho, mas eu estou aqui mais precisamente para falar sobre educação bilíngue no geral, o que é, né, como se faz, né, quais são as metodologias, abordagens que são envolvidas nesse processo educacional, que é novo, para algumas pessoas é muito novo, né, outras já tiveram contato, já procuraram saber o que é, né, e como ela se dá hoje, aqui no Brasil, no nosso século XXI. Tá certo? Então, vamos lá? Vamos começar então? Então, nesse primeiro momento, eu vou contar um pouquinho da história do ensino de línguas, é bem rapidinho, vocês vão ver que os slides têm alguns textos, mas eu vou falando aqui tranquilamente, para a gente já partir para a parte mais legal da fala, que é hoje, no século XXI, como que acontece, né? Então, lá atrás a gente começa, né? Olha lá, olha só quando vai começar essa prática de ensinar e aprender uma língua estrangeira. É muito antigo, né? Faz parte
da nossa humanidade, né? De nós como sociedade. Olha lá, 2000 anos antes de Cristo. Então, 2000 a 1500 anos antes de Cristo, né, temos aí os primeiros indícios, os primeiros registros de uma educação que utilizava duas línguas. E qual que era o intuito dessa educação? Era disseminar culturas das elites. Então, o mundo era outro, as sociedades eram outras, né? Isso é antes de Cristo, né? Hoje a gente sabe que os nossos objetivos são outros com a educação. A gente entende que a educação ela tem que servir a seu tempo, né? Ela tem que estar aqui no século XXI para fazer, né, cidadãos para este século, para essa sociedade, né? Mas antes da gente chegar aqui, é a educação linguística, né? A educação é que considera duas línguas, uma língua estrangeira, uma língua adicional, ou educação bilíngue, ela sofre alguns percalços aí no meio do caminho, vou mostrar para vocês. Aí no início do século XX, né, lá em 1910, 1920, nós tínhamos aí o método da gramática e tradução. O que isso significava? Significava que os textos escolhidos eram textos clássicos, ou seja, da elite, né? Ou textos bíblicos, né? Por isso que tem a imagem de uma Bíblia aí no slide, né? Então, eles pegavam esses textos clássicos, esses textos bíblicos, e traduziam sempre do grego para alguma outra língua, né? Grego, latim, hebraico, né? Fazia todo esse processo. Veja bem, neste começo da história, confundia-se muito essa habilidade da tradução, ou seja, traduzir bem. Alguém que falava uma língua bem, uma língua estrangeira bem, era alguém que sabia traduzir bem, né? E esse tipo de pensamento, esse raciocínio, ele vem até hoje nos nossos dias, né? Quantas vezes a gente não se depara com cursos de idioma, né? Professores de inglês que ainda persistem nessa metodologia, né? Nessa abordagem de fazer com que o aluno aprenda traduzindo. Né? Eu mesmo, quando eu estava estudando na escola, né, no colégio, a minha professora de inglês ela me pedia tradução. Né? Tá aqui o texto em inglês, traduz isso para o português. Acredito que alguns de vocês, né, se identificam com esse meu relato, né? Mas a gente entende que ser um tradutor é uma coisa, está em uma área do conhecimento, a tradução, e o ensino de língua adicional, a educação bilíngue, ela está em outra área. Né? A gente tem que separar as áreas. Tá certo? Mas até hoje a gente tem esse indício, né? Essa vontade de traduzir. Quer ver o porquê? Até hoje, quando a gente fala assim, o meu filho está na educação bilíngue, o meu sobrinho fez inglês, o meu primo foi morar fora, né? E aí você quer testar o conhecimento dessa pessoa, você vai pegar a primeira coisa que você encontrar na mesa, né? E aí, como que é isso em inglês? Fala para mim, traduz para mim. E a gente sabe que não é assim, a gente não vai checar a proficiência de uma pessoa pedindo para ela fazer uma tradução de uma língua para outra. Né? Essa metodologia, essa abordagem ficou lá no início do século XX. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente, né, no ensino de língua estrangeira, devido principalmente a esse fluxo mais intenso de pessoas que nós temos no mundo. Né? O físico e virtual. Né? Hoje é muito mais fácil você sair do Brasil e ir para a América do Norte, para a Europa, para a África, para a Ásia, né? Do que no início do século XX. Né? Ao mesmo tempo, consumir tudo aquilo que vem desses lugares que eu mencionei nem se compara. Né? É muito mais fácil do que qualquer época da humanidade. Né? Hoje em dia, com a internet, com os meios de comunicação do jeito que estão, né? A gente tem aí uma universidade, uma sociedade, né? Vou utilizar a palavra aqui da Helena, que eu até anotei, né? Uma sociedade multifacetada, plural, né? E a gente precisa fomentar o ensino, mas um ensino que seja de acordo com o tempo em que a gente vive, né? A tradução fica lá para o início do século XX. Aí a gente anda um pouquinho aí na história, chega na década de 40, e aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? E neste cenário político internacional, os Estados Unidos precisavam ensinar o inglês ou aprender a língua dos aliados durante a guerra de uma maneira muito rápida. Né? Então, eles tinham que aprender uma língua muito específica, que é aquele contexto de guerra em que eles estavam, né, de estratégias de guerra, e eles tinham que aprender de uma maneira muito rápida. Aí surgiu um método que a gente chama de audiolingual, que é basicamente
a repetição, o intenso uso da repetição. Acredito que muitos de vocês aqui nesta sala já aprenderam inglês assim, já tiveram alguma experiência com aquele professor que fala só inglês em sala de aula e pede a repetição toda hora, né? Então, pen, 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 e aquilo fica repetindo, 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 até você internalizar aquilo, né? E aí, onde a gente vê um problema nisso, né? Onde a gente vê um percalço que está aí. Quando a gente ensina a língua dessa maneira, por meio da repetição, né? Por meio de drills, como eu coloquei aí no slide, ou seja, eu troco uma palavra, né? Então, this is my pen. Everybody, repeat after me. This is my pen. Aí todo mundo repetia, né? This is my pen. Aí eu troco o objeto. This is my key. Né? Então, daí eles repetiam, né? Veja, a gente trabalha a língua de uma maneira compartimentada. A gente vai pegar a língua, vai colocar isso é pronome, né? Isso é passado, isso é presente, isso é substantivo, isso é verbo, isso daqui é auxiliar, eles funcionam dessa e dessa maneira, e tá aqui como eles funcionam, repetem comigo, né? Qual que é o problema que vocês veem nesse tipo de ensino, né? A gente vai enfrentar uma limitação na língua. A língua, ela é muito mais do que esses compartimentos, né? A gente não consegue aprender toda uma língua, que é um sistema complexo, fluido, né? Ele flui, né? Ele muda, a língua muda demais, né? De um dia para o outro, a gente muda a língua, né? E aí a gente perde esse fator criativo, da criatividade, né? Da utilização da língua de uma maneira mais significativa. Né? E aí tinha alguns professores que iam além, né? Não importa o significado daquilo que a gente está falando, só a forma. Né? Então, this is my pen, aí eles falam, né? Essa é a minha caneta. This is my elephant, por exemplo. Né? Eu não tenho um elefante, ninguém tem um elefante em casa, mas pouco importa. O que a gente tem que trabalhar aqui é a língua. A gente entende que não deve ser assim, né? E aí, mais para frente, olha lá, uma década depois, década de 50, tem o início das primeiras formas do bilinguismo que a gente conhece hoje, tá? Mas é bem incipiente, são as primeiras formas mesmo desse bilinguismo, até chegar um pouco mais próximo da gente. A partir da década de 70, a gente tem aí a abordagem comunicativa que parou para pensar nessa limitação do audiolingual. Poxa, cadê a criatividade da língua? Né? Eu estou aqui falando com vocês, às vezes eu uso uma gíria, né? Às vezes eu faço um comentário, enfim, nem tudo que a gente fala está nos moldes daquela gramática que era ensinada por meio das repetições, né? Outra coisa que eles começaram a perceber, não faz sentido a gente ficar aqui ensinando essa língua dessa maneira, né, por meio de repetição, se a gente está ensinando para os alunos, por exemplo, o café da manhã da família Smith. Né? A família Smith, né, é uma família norte-americana comum, e a gente aprende que eles comem bacons e ovos fritos no café da manhã. Ah, que legal, né? Que informação, né, muito boa para a gente, né? O que o aluno vai fazer com essa informação? Né? Eu jogo essa pergunta para vocês. Pouca coisa, né? Muito pouca coisa, né? E aquela informação que ele vai fazer, aquela informação que ele vai utilizar muito pouco, ela acaba sendo esquecida ao longo prazo, né? Aí eles começaram a perceber, pô, em vez da gente falar do café da manhã da família Smith, a gente pode falar de uma outra coisa. A gente pode entrar no universo do aluno e falar sobre assuntos que seja do interesse desse aluno. E foi assim que surgiu a abordagem comunicativa. Ela trouxe o fator do significado para o ensino de línguas, né? O que isso significa? Que a gente vai conversar sobre coisas, sobre assuntos, temáticas que são pertinentes a gente. Né? Então, a gente... Fig, vem ver. Vou pedir para desligarem o microfone, por favor, para a gente ouvir bem, para todo mundo conseguir ouvir bem sem ruídos, por gentileza. Né? Então, ele trouxe esse fator do significado. Agora, o que eu falo com o meu professor de inglês tem um significado. A gente pode até falar do café da manhã da família Smith, mas eu vou perguntar para o meu aluno qual que é o café da manhã dele, né? Qual que é o café, o que ele gosta de comer no café da manhã, o que ele não gosta, qual que é o café da manhã que ele sempre come, né? E aí a gente pode trabalhar várias coisas, né? O que ele sempre come, presente simples, né? Eu como, eu bebo, né? Eu cozinho. E a gente pode trabalhar gosto e desgosto, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? I like, I don't like. Eles começaram a perceber isso, tá?
Isso não deu conta da demanda de alguns países, como, por exemplo, né, os países europeus. Foi aí que começou, lá na década de 80, na Europa, a educação bilíngue que a gente conhece hoje. Claro, que de lá para cá, muitos anos também, né? Vão aí 40 anos, a gente teve várias modificações, mas as premissas são as mesmas. Nós temos que ensinar, primeiramente, as crianças e os adolescentes, porque para eles é um pouco mais fácil de adquirir essa língua, e nós precisamos ensiná-los dentro do contexto em que eles já estão, que é a escola, né? E por que surgiu lá na década de 80 e está chegando só agora para a gente aqui no Brasil? Porque o Brasil é um país atrasado, etc. Não, eu não gosto desse discurso de vira-lata, não gosto mesmo, né? Pensem, né? Põe na cabeça o mapa da Europa para vocês, na cabeça de vocês, e lembre que lá nós temos países muito pequenininhos, um do lado do outro, e todos falando línguas diferentes. Então, essa educação linguística, na década de 80, né? Imagina, antes da década de 80, o fluxo de pessoas lá já era grande. Mas a partir do momento em que os meios de comunicação começam a se modificar, e também os meios de transporte físico também, né? Começam a se intensificar no continente, eles precisam aprender a língua do outro, né? Isso deixa de ser um diferencial para eles, passa a ser uma necessidade da sociedade europeia. É por isso que na década de 80 começa a ser implementado nas escolas a educação bilíngue. E lá é uma realidade já consolidada, né? O aluno ele vai para um colégio, um aluno espanhol, por exemplo, ele vai ter aula no colégio, ele vai ter aulas em espanhol e aulas também em inglês, né? Em francês, né? E a mesma coisa acontece com vários países ali. Né? Então, esse fluxo de pessoas, esse fluxo de informações, ele é o cenário que faz nascer essa necessidade, e não mais diferencial, da educação bilíngue, tá certo? E hoje, então a gente está lá no século XX ainda, década de 70, 80, mas a minha palestra, a minha fala não é sobre o século XX, é sobre o século XXI. E aí eu queria conversar com vocês uma coisa, quando a gente fala em século XXI, parece que é uma coisa lá no futuro, né? Parece que, nossa, né, as habilidades do século XXI, né, as descobertas do século XXI. A gente está no século XXI e já faz aí mais de 20 anos, né? Então, esse futuro é agora, é para já. Né? E às vezes pensar que a gente quase está passando aí um quarto desse século, né, é assustador de se pensar. Então, esse futuro tem que ser agora no presente, né? Essa necessidade é agora, sabe por quê? Vou passar os slides aqui e agora eu preciso da ajuda de vocês. Quero que vocês coloquem no chat ou liguem o microfone rapidinho para me falar. Quantos habitantes nós somos na Terra, no planeta Terra hoje? Quem sabe? Já chegamos no 8 bilhões ou ainda não? Quem sabe me informar? Vou abrir o chat aqui para ver se tem alguém que vai responder pelo chat. E aí, quantos? A gente está perto dos 8. Quem me ajuda aí nessa? 7 bilhões e pouco. Pô, isso daí é fácil, né? 7 bilhões e pouco. Quanto que é esse pouco, né? 7,8. Olha, Érica. Olha, agora as respostas estão vindo. 8. Não chegamos a 8 bilhões ainda. Vamos chegar em breve, né? Atualmente, nós somos... A Érica acertou ali. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas na Terra, né? Bilhões de pessoas no mundo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quanto que você acha? Se vocês acham que é muito pouco, um quarto, né, metade, mais da metade, quanto que vocês acham que é o número, né, a porcentagem relativa de pessoas bilíngues no mundo? Pessoas que não são monolíngues, que não falam somente uma língua, falam mais de uma língua. Quanto que você acha? Põe aí no chat, quero ouvir vocês. Ou pode ligar o microfone e falar também. E aí... 5% bilíngue? O Ismar está falando que somos só 5% bilíngue. Vocês concordam com o Ismar? É bem pouquinho assim, 10%. Ó, o Gabriel foi ousado, né? 75%. Meu xará, 30%. Pessoal, nós aqui no Brasil... 43%? 43%, eu ouvi alguém falar aí, eu não tenho a porcentagem exata, já vou mostrar aqui a resposta para vocês, tá? Só queria dizer uma coisa, nós aqui no Brasil, nós
nos consideramos monolíngues, né? Que nós só falamos português. Não é verdade. O Brasil tem língua, tem a Libras, né? Língua de sinais, tem a línguas indígenas e língua dos imigrantes, né? Muitos imigrantes nós temos no nosso país, né? Mas, enfim, o que a gente encontra muitas vezes no dia a dia é uma população majoritariamente monolíngue, que só fala o português. Nós somos exceção no mundo, tá bom? Olha lá, bem mais da metade, muito mais da metade da população mundial é, no mínimo, bilíngue, tá? Nós somos exceção. E aí você pensa assim, perto da gente, o que a gente tem? A gente tem os países latino-americanos que falam o espanhol e a língua indígena. Aqui nós tivemos políticas de repressão dessas línguas indígenas. Por isso que nós temos esse sentimento que o mundo é monolíngue. Não é. Nos Estados Unidos, nós temos espanhol e inglês. No Canadá, inglês e francês, certo? Aí, isso aqui é perto da gente. Imagina se a gente for para os países africanos, né, que eles têm várias línguas dentro de uma comunidade só. Imagina a gente ir para os países asiáticos, né? Pensa a Índia, gente. A criança na Índia, ela na escola, ela aprende 5 línguas, né? Ela tem o hindu, tem o inglês, que é a língua oficial, e mais 2 ou 3 línguas da própria comunidade, tá? Então, quando algum pai, alguma mãe de aluno vem conversar comigo e faz aquela famosa pergunta, né? Nossa, meu filho vai entrar na educação bilíngue e ele vai começar a se confundir tudo, ele vai perder o português, ele não vai aprender a ler o português, né? Eu falo, a sua preocupação é super válida, né? Você mostra ser uma mãe preocupada, um pai preocupado com o desenvolvimento educacional do seu filho, e isso é uma preocupação que a gente precisa, né? Acho que a Helena está aqui, concorda comigo. Nós precisamos de pais engajados assim, mas é uma preocupação brasileira, tá? Em outras partes do mundo, a maioria das casas, dos lares, nós não temos essa preocupação. A criança ela aprende de 3 a 4 línguas na escola, né? Então, a nossa realidade monolíngue faz a gente pensar que pode atrapalhar alguma coisa, interferir, né? E, na verdade, não, tá? Agora, outra pergunta. Quantos brasileiros nós somos atualmente? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês me respondem. Quantos nós somos? Quantos brasileiros tem nesse mundo? Vou aguardar um tempinho que as respostas vêm em delay. Olha lá, 212 milhões, 256 milhões. Não, muita gente, 256, né? Ainda não chegamos lá. Mas é isso aí. Nós somos, opa, não estou conseguindo passar, 212 milhões de brasileiros atualmente, tá? Quantos de nós falamos inglês? Qual que é a porcentagem? Agora eu quero ver. Quantos brasileiros falam inglês? Porcentagem aí, 5%, 30%, 8%, 30%, 5%, 45%. A Érica, super otimista, né? 45%. Pessoal, atualmente, né, essa é uma pesquisa aí de 2015, ela deve estar desatualizada, né, algum número deve ter mudado, mas olha ali, apenas 5% da população brasileira sabe falar inglês, e menos de 1%, a gente coloca 1% no slide que é para arredondar, menos de 1% é fluente na língua, né? Então, nós temos uma sociedade, né, nós vivemos em um país em que a cultura do monolinguismo ela é muito forte, né? Então, toda vez que a criança ela vai aprender uma língua, né, os pais vêm, vai interferir, não vai aprender o português. Então, é uma cultura muito forte, né, de não deixar a pessoa aprender uma outra língua, uma outra cultura, né? E olha, eu vou trazer mais um dado que é bem triste, olha lá. Os países que não são falantes nativos do inglês estão nessa lista, né? Então, aí, dentre os países não nativos do inglês, quais são as populações que mais falam o inglês como língua adicional? Em primeiro lugar, a Suécia. O inglês não é a língua oficial do país, mas muita gente lá deve falar inglês, que eles estão no primeiro lugar de acordo com essa pesquisa, né? Olha lá, a gente está atrás da Argentina, que feio, né, pra gente, né? Argentina em 27º e nós lá na colocação 53. É uma realidade, então, hoje no país, né, a gente chega no século XXI, né, depois de passar por todas aquelas abordagens e metodologias que eu falei para vocês, a gente viu que não foi eficaz, né? A gente tem aí
1% da população fluente em inglês, 5% da população que sabe falar, né? Então, a gente percebe que há uma necessidade de um projeto nacional que mude isso, né? Que um projeto assim, quando eu digo nacional, né, que em grande escala, de país mesmo, que mude essa realidade, né? Que leve para a escola, né, o ensino de língua inglesa, porque a gente sabe que dentro desses 5% e 1% estão muitas pessoas que fizeram curso por fora, né, que saíram da escola e foram fazer um curso de inglês em alguma instituição de línguas, né? E é curioso pensar isso, porque a gente vai para a escola, né, e acredito que todos vocês, papais e mamães, foram para a escola e saíram de lá com alguma noção de história, com alguma noção de geografia, alguma noção de física. Eu era péssimo em física, mas eu tenho noção de alguma das coisas que eu aprendi em física, né? Agora, em inglês, ninguém sai com noção alguma de inglês. A gente vai para a escola, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver exagerando. A gente vai para a escola regular, e aí, não estou falando estilo, né? Estou falando da minha época, estou falando para vocês também da época de vocês. E aí é verbo to be, verbo to be, verbo to be, e aí quando a gente está cansado do verbo to be, a gente aprende o verbo to be de novo, né? E a gente vai aprender o presente, passado e o futuro do verbo to be. E a gente nunca sai do verbo to be, né? Quando não, aí é uma tradução que o professor te dá, como a professora me dava, né? Tá aqui um texto em inglês, traduz para o português. Olha lá, uma metodologia de 1920 sendo aplicada hoje no Brasil, né? Então, o que eu quero dizer? Precisamos mudar. A gente precisa ter uma metodologia, a gente precisa ter uma abordagem que dê conta de todas essas mudanças da sociedade, que dê conta também de fornecer, né, a oportunidade da fluência, da proficiência numa língua adicional, né, do inglês, para as crianças dentro da escola, para que o curso de língua seja um a mais que aquela pessoa vai buscar, e não a necessidade de sair da escola e buscar esse curso. Isso. Beleza. Deixa eu continuar aqui. Eu vi que tem no chat aqui 5%, aí o pessoal acertou, 5% sabe falar inglês mesmo. Então, como que é essa educação bilíngue? Quais são as diferenças? O que ela se propõe a fazer de diferente? Eu vou mostrar aqui para vocês essas características dessa abordagem, dessa metodologia, né? Deixando claro que isso ocorre na maioria das escolas bilíngues, dos programas bilíngues, não só na International School, tá certo? Aqui eu estou falando da educação bilíngue num geral. Vamos lá. Então, a primeira característica que eu queria elencar aqui... não, esqueci, esse slide é maravilhoso, né? O cérebro bilíngue. Olha aí a diferença do cérebro bilíngue, né? Antes de eu mostrar para vocês como funciona a educação bilíngue. Isso daqui é só um exemplo, né? Uma arte que fizeram do cérebro bilíngue, mas se vocês pesquisarem no Google benefícios da educação bilíngue, cérebro bilíngue, vocês vão ter pesquisas muito interessantes, né? Resultados muito interessantes para ler. Mas, basicamente, quando a gente ensina uma segunda língua, né, uma língua adicional para alguma criança, ela não só vai desenvolver o linguístico dela, né, o repertório que ela tem naquela língua, mas ela vai desenvolver também a tomada de decisão para quando ela utilizar aquela língua, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, né, um exemplo real, né, que eu sempre converso com pais de alunos, eu estou sempre em conversa com todo mundo que faz parte da comunidade escolar, desde os aluninhos até a gestão, né, a equipe diretiva. E aí os pais vêm me falar assim, olha, muito interessante, porque aqui em casa eu falo inglês, né, a minha esposa fala inglês e a minha filha vem falando inglês da escola e a gente entra na dela, né? Então, a criança vai acontecer isso mesmo. Ela saiu da aula do bilíngue, ela vai chegar em casa e vai falar as cores em inglês, né? Me passa, e ela vai fazer uma língua híbrida, né? Me dá essa caneta blue que você tem na mão. Essa caneta blue tá aqui, né? This blue pen, dá até para você ir ali brincar, interagir com a criança nesse sentido, né? Aí, a criança vai para a avó. E aí ela fala para a avó assim, isso aconteceu de fato, esse exemplo que eu estou dando. Vó, me dá a caneta blue? E a avó, quê? Da caneta blue? Que caneta blue? O que é isso? Né? Aí a criança ela vai começando a perceber que o blue só funciona em algumas situações, em algumas ocasiões e não em outras. O blue, o red, o yellow, o green, tudo isso que ela aprendeu na escola não vai funcionar com todo mundo e não vai funcionar em todas as situações. Se ela chegar num restaurante brasileiro, né, e pedir inglês, talvez o garçom não entenda e gere aí uma situação conflitiva, né? Mas, enfim,
tudo isso, né? Imagina na plasticidade cerebral que a criança tem, imagina o que isso vai fazer, né? O que isso vai movimentar dentro do cérebro dela. Ela vai aprender a tomar decisões, ela vai saber que o azul ela vai usar para algumas coisas, a palavra azul ela vai usar para algumas coisas e a palavra blue ela vai usar para outras coisas, né? Com a vovó eu tenho que falar azul, com o papai e com a mamãe eu consigo falar blue, com a professora e com os coleguinhas eu consigo falar blue também. Só esse movimento da decisão que os bilíngues têm no cérebro já é um movimento saudável para a saúde mental, né? Porque daí você tem todo o repertório linguístico das duas línguas aqui e você sabe mobilizar cada um desses repertórios para se fazer entender, tá certo? Bom, então agora sim, né? Finalmente, como funciona essa educação bilíngue? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, uso significativo da língua. Isso vem lá da década de 70, foi incorporado pela educação bilíngue, né? E hoje a gente entende que as pessoas, não só as crianças, todo mundo, a gente só aprende quando a gente está interessado naquilo e quer aprender, né? Então, se a gente for para a aula já pensando, nossa, eu vou aprender agora o passado do verbo to be de novo, eu não aguento mais, né? A gente já não vai aprender. Agora, se a criança ela for para a aula e lá ela tem que fazer alguma experiência científica, ela tem que fazer uma brincadeira com os colegas de sala de aula, né? Ela vai fazer uma brincadeira com a professora. E tudo isso em inglês é muito motivador, né? Isso engaja a criança. Perdão. E quando eu digo uso significativo, o que é significativo para a criança, né? A escola. Esse é o dia a dia dela, né? Qual que é o meu dia a dia? Qual que é a minha realidade? Também a escola, mas aqui é como eu trabalho, né? A empresa na qual eu trabalho, as escolas para as quais eu faço visita, né? Essa é a minha realidade, né? Agora pensem aí vocês, né, no trabalho de vocês, na profissão que vocês têm, e imagina que todo dia, em algum período do seu dia, do seu trabalho, você vai ter que falar por 1 hora, 2 horas, você vai ter que falar inglês, mas continuar desempenhando as funções que você desempenha. Isso é ser significativo, né? Então, ou seja, você vai continuar fazendo aquilo que você já sabe, você vai continuar dentro daquela realidade, né? E você vai fazer isso em inglês. Você começa a ressignificar todo aquele seu repertório que você tem, todas aquelas ações, né? Isso, é claro, é muito difícil de fazer com adultos, né? A gente não vai chegar na empresa de ninguém, né? no trabalho de ninguém e falar, ó, agora, a partir de hoje, 1 hora por dia, todo mundo falando inglês aqui. É difícil, né? Com as crianças, dá certo, né? Funciona e funciona desde a década de 80 lá na Europa. Então, veja bem, as crianças, elas já vão para a escola, essa já é a realidade delas, né? Todo dia elas estão ali na escola, elas já interagem com os colegas, elas já fazem atividade com a professora, com o professor, e elas vão continuar fazendo tudo isso em inglês. Ou seja, elas vão dar significado àquela aprendizagem daquela língua. Não vão mais aprender a língua daquela maneira compartilhada, que na cabeça deles não servia para muita coisa, né? É por isso que nós temos aí, como abordagem principal da educação bilíngue, né, o CLIL, que é essa sigla que significa Content and Language Integrated Learning. O que significa isso? Está aí no outro quadrinho, né? O aluno aprende conteúdos interdisciplinares por meio do idioma. Isso quer dizer que a gente empresta, né, a gente pega emprestado assuntos e temáticas de outras disciplinas para ser ensinado em inglês. E veja bem, a criança, ela vai estar preocupada, dependendo da idade, né? Ela vai estar preocupada em fazer a atividade, em fazer o experimento científico ali na mesa, junto com o professor, com os coleguinhas, e a língua, ela vem de uma maneira natural, da mesma forma que vem com a língua materna, né? Sabe por que que é natural e da mesma forma que vem da língua materna? Porque quando vocês tiveram os filhos de vocês, quando eles eram bebezinhos, não falavam, no começo, quando eles estavam desenvolvendo a linguagem ainda, eu duvido aqui que alguém falava assim, meu filho não sabe usar o presente perfeito com ele, eu só converso com ele no passado. Futuro, presente, presente perfeito, eu não converso, só converso com ele no passado, porque ele não aprendeu ainda na escola, né? Não, isso não acontece, a gente conversa. No máximo, a gente faz uma vozinha de criança, né? Mas a gente fala as palavras, por mais que a criança não saiba usar aquela palavra ainda, ela vai ouvir, internalizar e mais para frente ela vai aplicar aquilo que ela aprendeu naturalmente de ouvir em algum contexto que ela precisa utilizar aquilo, né? Então, seguindo toda essa fluidez natural, né, da aprendizagem linguística, a gente promove
um espaço em que a criança esteja fazendo coisas que ela já fazia antes, atividades que ela já fazia antes, só que agora em outra língua, tá certo? E aí a língua, ela vem naturalmente, né? Numa fluidez mais natural, tá certo? O que mais? Quais outras características nós temos aí? Imersão na língua, olha lá esse mergulhador. Antes de eu passar para esse, deixa eu ver o chat aqui. Gostaria de saber como, a Dayana falou assim, gostaria de saber como será aplicado na escola. Isso é mais para frente, né, Helena? A Helena falou, nós estamos ainda no namoro, né, Helena? E aí, mais para frente, a gente vem com dados mais concretos de como isso vai ser aplicado na escola, tá? Por hora, Exatamente. não é? Então, tá. Isso. Olha aí, então aí a gente tem a imersão na língua. O que significa isso? Eu tenho certeza que vocês já passaram por essa situação, ou já viram algum colega de vocês, né? Então, assim, eu paguei inglês por 3 anos e o meu primo foi morar lá em Oklahoma 3 meses, voltou falando mais inglês do que eu paguei por 3 anos. Já passaram por isso? Já sentiram essa sensação da pessoa que tem a oportunidade de morar fora, né, e volta falando inglês, falando bem a língua, né, ou qualquer outra língua, e a pessoa ralando ali de estudar não consegue chegar nisso. E aí as pessoas criam falsos mitos, né? Eu só vou aprender língua se eu morar fora. Estudando não tem jeito, só se eu morar fora. Isso é um mito, né? Isso não existe, né? A gente sabe que tem como aprender por vários métodos, não só pela educação bilíngue, não é isso que eu quero trazer aqui, mas a educação bilíngue, ela traz a imersão na língua. O que isso significa? Significa que quando você viaja para um outro país e vai viver lá, né? Então, o que você vai fazer lá? Mesmas coisas que você fazia aqui. Você vai comer em algum restaurante, você vai passear, você vai trabalhar, você vai estudar. Todas essas atividades você já fazia aqui no Brasil. Só que você vai fazer em outra língua. Não tem jeito de você pedir para todo mundo em volta de você aprender o português para falar com você. Você tem que se virar para conversar com o garçom, para conversar com o motorista do Uber, para conversar com seus colegas de trabalho, com o seu professor, enfim. Então, isso é a imersão na língua. A gente deixa o sujeito imerso, ele vai receber língua a todo momento. E chega uma hora que a pessoa fica até cansada de receber língua, porque ela recebe muita língua, né? Língua estrangeira, língua adicional, né? E isso faz com que ela internalize, como eu já falei, e mais para frente aplique, né? Faça hipóteses sobre aquela parte da língua que ela adquiriu, né? Ali, e ela consegue aplicar aquilo de fato. Veja bem, é isso que a gente promove dentro da educação bilíngue, imersão na língua. A criança, ela vai chegar na sala de aula, tudo, né, vai estar ambientalizado em inglês. A gente vai ter um chart em inglês, a professora está falando inglês, dependendo da idade dos alunos, os próprios colegas de sala vão estar falando inglês, então ela tem que se virar, ela vai ter que fazer aquela atividade em inglês também, tá? Falo se virar, mas a gente sabe que tem várias técnicas, né, que a gente passa para o professor, né, dentro da metodologia, para que ele auxilie nisso, né? Não se virar e se vira, não. O ambiente da sala é em inglês e o professor vai utilizar mímicas, imagens, músicas, né, relações lógicas, tudo isso para se fazer entender naquela língua, tá certo? E aí a imersão linguística, ela promove realmente esse contato com a língua. E aí muitas pessoas vêm me perguntar, Gabriel, meu filho tem 1 aninho, 2 aninhos, nem português ele fala, né? Por que eu tenho que colocar na educação bilíngue, né? Veja bem, tem pesquisas que falam, eu acho essas pesquisas bem loucas, né? Nada daquilo que eu estudei, mas eu já li algumas, da neurolinguística, que quando a criança está na barriga da mãe, ela consegue sentir a vibração da corda vocal, né, da fala da mãe, e ela fica acostumada com aquele timbre, com aquela fonética. Ou seja, a gente está acostumado com o português, quem aqui nasceu de pais brasileiros, né, falando de português, a gente está acostumado com essa fonética desde o ventre, tá? Então, e aí eu falo mais uma coisa. É muito importante para as crianças de 1 aninho, na fase de desenvolvimento da linguagem, já entrarem em contato com aquela língua alvo, com aquela língua que ela quer, né, que os pais desejam que ela fale no futuro, porque ela vai se acostumando com os sons, com a fonética, e ela vai recebendo língua cada vez mais, né? Ela está imersa naquele ambiente todo em inglês, e ela vai
receber, 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 e mais para frente, que a gente sabe que as crianças, elas recebem mais língua do que elas produzem, e aí mais para frente, ela começa a produzir a própria língua, né, utilizando tudo aquilo que ela aprendeu enquanto estava imersa nessa língua, né? Tá certo. Que mais? Quais outras características? Bom, então a gente vai pegar a aula de história e vai fazer essa aula de história em inglês, aula de geografia em inglês, aula de ciências em inglês, né? E todo dia ela vai ter contato com aquela língua, ela vai estar sendo exposta àquela língua, exposição à língua é muito importante, né? Além disso, qual que é a grande sacada da educação bilíngue, além dessas que eu já mostrei aqui para vocês, né? Veja, no próprio termo já temos as palavras, né? Educação bilíngue, além de ser, né, antes de ser uma educação linguística, ela é educação, tá? Então, quando a gente está em uma abordagem, metodologia, que nós temos os objetivos bem claros, lembra lá no começo da minha fala, né? Qual que era o objetivo de se aprender uma língua 2000 anos antes de Cristo? Disseminar a cultura da elite, né? Agora, qual que é o objetivo da educação bilíngue? É uma coisa, é muito abrangente, né? A gente tem a educação como foco principal, o próprio nome já diz, né? E sendo assim, já que a gente vai trabalhar com todas as disciplinas, artes, linguagens, matemática, química, física, história, geografia, né? A gente vai trabalhar com educação de uma maneira geral. A gente está preocupado não só com o desenvolvimento linguístico dessas crianças, mas a gente está preocupado também com o desenvolvimento sociocognitivo, né? Socioemocional, né, com o desenvolvimento psicológico, né, social dessa criança, tudo isso que envolve, né, que está nesse universo da educação. Agora eu queria dar exemplos, né, da International School, isso não acontece em todos os programas, em todas as escolas, mas só um exemplo para vocês verem como que a gente alia, né, o ensino linguístico a necessidades do mundo de hoje, né, que isso é possível com a educação bilíngue. Por exemplo, temos no nosso corpo pedagógico os 4 pilares da Unesco, né? O que são esses 4 pilares da Unesco? É todo o movimento, né, pedagógico que vai fomentar, né, o ensino desses 4 pilares. Aprender a ser, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com identidade do sujeito, né? Eu sou eu, e a Priscila, né, minha colega de trabalho que está aqui me vendo, a Priscila é a Priscila, nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos também afinidades, né? E trabalhar isso na criança. Isso é muito óbvio para a gente, mas para as crianças não é tanto, né? Aprender a conviver também, essa convivência, o respeito, né? A tolerância, a diversidade, né? Aprender a aprender, isso é muito importante, desenvolver a autonomia dos alunos, mostrar para os alunos que a escola, né, não é o único lugar que eles vão né, adquirir conhecimento. O professor não é o único, né? Ainda mais hoje, que eles têm o Google na palma das mãos deles, né? Mas agora, uma pergunta, se eu digitar no Google qualquer coisa que eu quero saber, a resposta vai vir certinho para mim, não preciso nem averiguar nada? Não, né? Isso precisa ser ensinado para as crianças, né? Não é simples assim, né? O Google tem a resposta para tudo. Ele tem resposta para muita coisa, né? Mas precisa saber procurar, saber pesquisar. E aprender a fazer, né? A gente entende que a criança, principalmente a criança e o adolescente, nós também, tá? Mas a criança e o adolescente, eles aprendem mais quando eles estão fazendo, quando eles estão com a mão na massa. Né, aqui na International School a gente usa o termo em inglês, hands-on, né? Então a gente tenta promover atividades hands-on, de mão na massa, né? Para que essa criança esteja ali engajada em aprender, né? Fazendo a atividade proposta pela escola, pela professora, e ao mesmo tempo adquirindo língua por meio, né, da exposição linguística e da produção em seguida, tá certo? O que mais, né? A gente consegue aliar a educação bilíngue, a gente consegue aliar a educação bilíngue às competências do século XXI, né? O que são essas competências do século XXI? Num Fórum Econômico Mundial, não me recordo qual ano agora, educadores e cientistas de várias áreas do conhecimento decidiram categorizar competências que são necessárias, né? Não são diferenciais, são necessárias, né, para as pessoas do século XXI, para nós, né? Nós somos aqui pessoas do século XXI. São elas ali, ó, intrapessoais, ou seja, resiliência, né? Tudo aquilo que tem a ver com identidade, criatividade,
né? A gente precisa ser criativo no século XXI, né? No que a gente faz no nosso dia a dia, né? Resiliência, quem diria, né? Em 2020 e 2021 nós precisamos ser tão resilientes, né? A gente está enfrentando no finalzinho, né? Ainda bem, graças a Deus, uma pandemia. Ninguém nunca imaginou o tanto de resiliência que a gente precisaria ter, né? Interpessoais, né? Interpessoais são aquelas competências de trabalho em grupo, né? Respeito, empatia, tudo que tem a ver com o outro, e as cognitivas, né? Letramento digital, tudo aquilo que faz a gente aprender, né? Então, letramento digital, desculpa, lógica, raciocínio lógico, tudo isso é importante. Por que eles chegaram a essa conclusão? Que eles perceberam que o mundo muda muito e, às vezes, a educação nem tanto, né? Até outro dia, eu conversando com a minha avó, ela falou que, para ela, era cobrado, assim, muito rigidamente, datas históricas, né? Quando foi o dia do fico, né? Quando foi que a princesa tal fez aquilo? Quando que o rei tal fez aquilo? E ela era cobrada com isso. Aí a educação vai percebendo que isso não é, né? Hoje a gente tem o Google, é muito fácil de saber essas informações, né? Isso não é tão importante quanto o desenvolvimento de outras habilidades que não saem de moda, né? Então, todas essas competências intrapessoais, interpessoais, cognitivas, elas não saem de moda, né? A gente pode, daqui 30 anos, ter um celular muito diferente desse que nós temos, que faça coisas que a gente nem imagina que ele vai fazer. Mas para fazer esse celular, para vender esse celular, nós precisamos de pessoas que tenham essas competências, né? Que saibam conversar, trabalhar em grupo, que saibam, que são criativas, resilientes, tá certo? E a gente vê essa mudança claramente, né? É muito difícil aprender o futuro. A gente acha que a gente sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente não sabe. Quando eu era criança, estava na escola, perguntavam para mim e para os meus colegas, né? E aí, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava ator, eu queria muito ser ator. Minhas amigas falavam modelo, cantora, tinha astronauta, bombeiro, né? Hoje em dia, se você fizer a mesma pergunta para os filhos de vocês, eles vão responder todas as respostas que eu dei para vocês aqui? Ou vão ser outras as respostas? O que eles vão responder? Deixa eu ver aqui no chat. O que eles vão responder? Chat, ou pode abrir o microfone. Outras, quais? YouTuber. YouTuber, perfeito. YouTuber, gamer, desenvolvedor de software, né? Ó, temos ali um biólogo, cantora, né? Mas eles vão responder Instagrammer, influencer, desenvolvedor de software, YouTuber. Veja, o mundo mudou e são profissões que até 15 anos atrás a gente desconhecia, né? Então, imagina, pense aí nos filhos de vocês, qual que é a carreira, programador, né? Qual que é a carreira que o filho de você, por menor que o filho de vocês, por mais novo, né, que eles sejam, né, mais novos que eles sejam, qual que é a carreira que ele vai traçar no futuro? Eu não arriscaria, né? Eu imagino que daqui a 20 anos teremos profissões que a gente nem sabe o nome hoje em dia, né? Então é isso que é importante. Então, resumindo aí a minha fala, né, meu tempo, não quero estourar meu tempo, eu quero dar um pouquinho de tempo também de vocês para vocês fazerem algumas perguntas, né? A educação bilíngue, ela alia interesses da própria educação junto, né, com a educação linguística. E essa educação linguística vai se dar de uma maneira significativa, né? O filho não vai aprender mais o verbo to be, to be, to be. Ele vai aprender outras disciplinas por meio da língua. E aí a gramática da língua, ela vem internamente, ela vem, né, de uma maneira mais natural, assim como a gramática da língua materna vem, né? Tudo isso devido, principalmente, também à exposição linguística. As crianças vão ficar expostas à língua, né? Elas vão ficar imersas à língua, tá certo? É assim que está, hoje em dia, a educação bilíngue no século XXI. Queria ter mostrado aqui para vocês, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Cientista, eletricista, mas antes de eu perguntar isso, a Idioneia falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Em Campinas e região, o inglês já é utilizado em várias escolas desde a educação infantil. Eu sei. Idioneia, sabia que eu já morei em Campinas? Eu estava conversando com a Helena e com o Renan outro dia, eu já morei aí, eu adoro essa cidade, eu morei por 1 ano e meio da minha vida aí só,
que eu queria morar mais, né? E sim, Campinas é uma região metropolitana, tudo acontece, né? E bem colado em São Paulo. Essa live que eu estou aqui fazendo para vocês é bem mais tranquila, né? Eu me sinto bem mais tranquilo de fazer isso para vocês, porque a gente atende, né, Pri? A gente atende o Brasil todo e algumas regiões não entendem a importância do inglês. Eu sei que os campineiros entendem, porque eles vivem numa região metropolitana, perto de São Paulo, enfim, uma cidade grande, né? Várias oportunidades, várias pessoas circulam por essa região, né? E aí vocês sabem, né? Que é importante, não é mais importante, é uma necessidade, né? Bom, e era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouquinho desse... um pouquinho da educação bilíngue, explicar como ela funciona, quais são as diferenças dela para o ensino de inglês tradicional que a gente estava acostumado. E nesses últimos 5 minutos que eu tenho, né, ou um pouquinho mais, a gente estende um pouquinho mais, né, eu queria ficar aqui à disposição de vocês para eventuais dúvidas, comentários, né? Então, fiquem à vontade, pelo microfone ou pelo chat, estou aqui com o chat aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. Na educação bilíngue, o material didático é focado em qual idioma? Olha, Gabriela, obrigado pela pergunta. Na educação bilíngue, em geral, qualquer idioma, né? A gente pode fazer educação bilíngue, português e espanhol, né? O que a gente tem hoje, chegando no Brasil, um grande avanço, é o ensino do inglês, tá? Inglês e português. Por isso que chama educação bilíngue. Porque, veja bem, a criança ela vai ter o assunto que ela for, que a professora polivalente, né, a professora que fica dentro da sala de aula, ou o professor especialista vai tratar com ela em português, será o mesmo assunto que o professor bilíngue vai tratar com ela em inglês, gerando aí possibilidades de uma integração de conteúdos, né? Imagina um projeto que une o professor bilíngue ao professor de física, ao professor de matemática, de geografia. É o sonho de toda a escola, né? A Helena aí que está me ouvindo, integração de conteúdos não é uma coisa que a gente sempre procura fazer, Helena, na educação? É uma coisa muito cara a educação, né? Sim. Gabriel, me desculpe. Desculpa, só para complementar minha pergunta, porque acho que eu não fui muito clara. Tá. Na questão da multidisciplinaridade, por exemplo, Tá. O estudo da física utilizando o inglês. No caso do material didático de física, seria em português ou inglês? Essa seria a minha obrigado, dúvida. Gabriela, pela pergunta, né? Eu vou responder aqui, se a Helena me permitir, né? Do ponto de vista da empresa na qual eu trabalho, que é a International School, né? Então, veja, o que nós temos aqui é um material didático que tem todas essas disciplinas ali sendo mobilizadas, né? Em integração, e quem ministra essas aulas é o professor bilíngue, tá? Agora, você pode encontrar em outras escolas, em outros programas, algum modelo diferente. Alguém que usa o material didático, por exemplo, de física mesmo em inglês. Não é o caso. A gente tem um material didático próprio, né, em inglês, e contém ali naquele material didático as diversas disciplinas. Tá certo? E aí é uma aula por dia, né? Para a gente ter aquela imersão, para a gente ter aquela exposição. E para dar conta de todas essas disciplinas também, né? Então, na educação bilíngue, o material didático é focado em qual idioma? Na educação bilíngue da International School, é o inglês, né? Como acontecerá isso? Então, vocês estão ansiosos, né? Carga horária e mais. Lucimeire, obrigado pela pergunta. A Helena disse no começo aqui da minha fala, né? Nós estamos ainda num período, eles estão avaliando ainda, né? A Priscila, dá um oi aqui pra gente. Você tá por aí, Pri? Acho que não, ela estava em deslocamento, eu vi que ela estava na rodoviária. Tô sim. Pri? Oi, Pri, dá um oi aqui pra gente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. A Priscila, ela é consultora da International School, ela está em contato, né, sempre aí com a Helena, para realmente fazer essa parceria acontecer, né? E a primeira ação que a gente teve, que eles me pediram, solicitaram, era essa live aqui para vocês, né? Agora, como acontecerá isso, carga horária, etc., a gente vai ver no futuro, né, mediante aí o acordo entre as duas, esse namoro aí, né? E podem ficar tranquilos que eu volto, né, Pri? A Pri me chama de volta, e aí eu falo para vocês mais focado na International School, no nosso material, apresento o material aqui para vocês, tá? Então, aí tem algumas perguntas, né?
Vai ser para todas as séries? Não sei te falar, William, isso é mais para frente, né? E aí a Helena pode também entrar em contato com vocês, conversar sobre isso, né? Ouvi-los também, isso é interessante. Vai ser legal? Vai ser ótimo, pode sim. Receba esta novidade com bastante expectativa. Uma oportunidade que não tive. Minha dúvida é mais referente ao prazo para aplicação e considerar a adaptação. Matheus, obrigado pelo relato, né? Quando eu comecei a trabalhar na IES, há 3, 4 anos atrás, eu vi os materiais assim, eu fiquei com vontade de voltar para o ensino fundamental, pensando assim, por que eles não faziam isso com a gente antes, né? Porque é realmente discrepante o jeito que eu aprendi inglês na escola, né? Acredito que vários de vocês, o jeito que as crianças estão aprendendo inglês hoje. Muito diferente, né? Obrigado aí pelo relato. Vamos lá. É ótima essa introdução, juntamente com a alfabetização. Com certeza. O ensino e dando continuidade. Concordo com você, Idioneia. Luana, mas esse material didático concilia com o que estamos vendo em sala de aula? Sim, muito importante, né? Não falei disso porque essa não era a minha hora de apresentar o material didático, mas o nosso material didático, ele tem um dos pilares, é a BNCC, que é o documento que rege, né, o que cada aluno deve desenvolver como habilidades e competências dependendo da sua faixa etária. Tá? Então, a gente não tira assim, eu quero falar de força centrípeta aqui, no Fundamental 1. Não. Força centrípeta a gente joga para o Fundamental 2 e no ano que o aluno vai ter a força centrípeta com o professor falando em português. Tá certo? Estas aulas seriam com professores especialistas que falam inglês também. Professores bilíngues, tá? Professores de inglês, tá? Os especialistas, eles vão dar aula deles em português, e aí a parte do inglês, ela é um pouco mais suave, são noções, tá? E lembra, mão na massa. O exemplo que eu dei, força centrípeta. No nosso material, como que é ensinada a força centrípeta? Os alunos pegam a bexiga, colocam a moeda, enche, né, o balão, a bexiga, roda assim, e eles percebem que a moedinha, quando você para o balão, a moedinha ela continua girando, né? Isso é força centrípeta. Agora, quem vai dissecar, fazer as fórmulas na lousa, é o professor de física, não é o professor bilíngue, tá bom? Vamos lá. As aulas serão 100% em inglês? Sim, é o que a gente pede dos professores, Eliane. Aula 100% em inglês. O que a gente não pede para eles é o português, ele é bem-vindo por parte dos alunos. Se aquele aluninho não se sentiu à vontade de falar inglês, ele não vai ser constrangido, como eu já vi em alguns lugares, tá? Nas minhas vidas passadas, enfim. A gente entende que o português, ele é bem-vindo. Se o aluno quiser participar, claro que o professor vai sempre incentivar o uso do inglês, mas nunca proibir o português, né? Isso, acredito que só inicia de fato em 2023, não vai ser esse ano, 2022, né? E aí a Helena e a Priscila estão nessa conversa para ver se entra em 2023 ou 2024, enfim, né? Português, já respondi essa. Isso, nas aulas poderá falar em português ou haverá prioridade no inglês? Prioridade sempre do inglês, nas aulas bilíngues, mas o português, ele é bem-vindo, tá? Por que ele é bem-vindo? Vou explicar mais uma coisa. Eu pulei alguma pergunta? Não, né? Acho que não. Por que ele é bem-vindo? Vou explicar o porquê. Nós temos, na aquisição de língua adicional, né, nós temos um período que se chama período silencioso. Todos nós passamos, né? Nós adultos, se a gente for fazer uma língua, eu não sei nada de alemão, por exemplo, vou aprender alemão, né? Eu vou passar por um período chamado período silencioso, que é aquele período em que a sua confiança na língua está bem baixa. É o começo da aprendizagem. Nossa, eu não sei falar, vai ser muito difícil, né? Para as crianças, é aquele momento que elas entram na sala de aula e percebem que o professor está falando uma língua diferente. Nossa, que estranho, né? Por que ela está falando isso, né? Enfim, esse é o período silencioso. Nesse período silencioso, se você forçar, né? Se você fala inglês, vamos lá, repete comigo. Fala inglês agora, tem que falar inglês. Como que traduz isso? Enfim, não traz benefícios, tá? Esse forçar não traz. Então, a gente tem que respeitar esse período, sempre incentivar o uso do inglês e sempre incentivar a produção linguística. Nunca forçar. Porque se a gente força, muitas das coisas que nós estamos mobilizando aqui, né, nas abordagens e metodologias que eu mostrei aqui para vocês, são perdidas, tá? Então, o foco é no inglês, os professores vão falar inglês 100% do tempo, a gente garante isso, né, por meio do nosso apoio educacional, e o incentivo ao inglês sempre é grande. E nos anos finais, né,
fundamental anos iniciais e finais, não deixando um pouquinho a educação infantil um pouco de lado. Fundamental 1, 2, ensino médio, a aula inteira é em inglês, né? Não tem por que falar em português, uma vez que os alunos já são maiores, né? A partir de que série iniciaria o bilíngue? Isso daí, de novo, né? É uma pergunta... Helena, os pais estão bastante ansiosos com essa novidade, isso é muito bom, né? Depois aí, vocês têm que ter essa conversa com a Helena, né? E é uma aula por dia? Uma aula por dia, isso. Gabriel, Oi. Só um parênteses aqui, eu percebo que o pessoal está assim, tem muitas dúvidas, né? Essa parceria já era um desejo lá de trás, né? A pandemia veio atrapalhar isso um pouco. Agora, eu acredito que, retomando a normalidade, né? Eu acredito que a gente já está aí na fase final dessa pandemia, pelo menos já melhorou bastante, as escolas estão podendo trabalhar. Eu acho que o inglês é uma necessidade, né, do século XXI. Eu acho que isso será cada vez mais necessário. Eu acho que nossos alunos merecem, as famílias merecem uma educação de melhor qualidade. Esse sempre foi o meu propósito. Então, essa live, o objetivo era dar uma introdução, depois nós vamos fazer uma enquete. A minha vontade é que isso acontecesse a partir de 2023. Mas nós vamos aí no passo a passo, né? Com certeza. Nós vamos no passo a passo. Aqui foi só Então, para deixar primeiro aquele foi essa suspense, live. aquela curiosidade, né, Helena? Sim, então, aí assim, eu até pedi para que fizesse essa live para poder esclarecer, dar essa introdução aos pais, mas com certeza depois nós teremos que marcar um outro encontro, nós vamos fazer uma enquete também com os pais, se eles aprovam isso. Eu também vou fazer uma imersão junto à International, né, esse mês ainda, mas a gente vai posicionando os pais. Da minha parte, eu vou fazer de tudo para que dê certo, mas é claro que toda mudança que tiver na escola vai ter que ser com o aval da minha clientela, ok? Legal, Helena. Obrigado pelos esclarecimentos. É isso mesmo, né? Antes de eu terminar Então, aqui, por pessoal, isso. eu queria só ver esse comentário aqui, ó, da Valéria. Vamos lá. Acredito que a dúvida da maioria seja, se os alunos possuem 6 aulas por dia, as 6 aulas serão todas em inglês? Não. É um programa bilíngue que entra no colégio. Uma dessas aulas é em inglês, totalmente em inglês, sobre qualquer outro assunto, né? Geografia, história, né? Na aula de... Olha ali, olha o que a Valéria escreveu. Nas aulas de inglês, o foco é no inglês. Mais ou menos, Valéria. Nós temos aí, nós estamos aí, nós temos 2 intenções, né? A intenção, realmente, de desenvolvimento linguístico do inglês e também continuar, né, com o desenvolvimento socioeducacional dessa criança a partir dos temas transversais, né? Então, assim, pegar uma aula de geografia, uma aula de história, tudo isso é também do nosso interesse promover esse tipo de aprendizagem, né? Até porque a língua é de quem se fala, né? Quem disse que a língua inglesa é dos britânicos, é dos americanos? Não. Quem fala inglês, a língua é dele, né? Por que a gente não pode discutir, por exemplo, história brasileira, história da arte brasileira em inglês, né? Eu lembro muito de uma unidade que nós temos no nosso material que fala sobre o Aleijadinho, né? E as esculturas que ele fez em inglês, né? Essa aula de interesse dos alunos é super significativo para eles, fala do nosso país, da nossa história da arte em inglês, tá certo? Então, nós temos 2 focos aí, né? Então, sou muito feliz por essa iniciativa. A Simone está perguntando do impacto financeiro, acredito que é um assunto para ser discutido depois também, né? Os alunos dos anos finais, depois de sair da escola, poderá continuar no desenvolvimento linguístico. Nosso programa é para a escola, né? Nós temos o material desde 1 aninho de idade até o 3º ano do ensino médio, né? O foco no sentido de que a língua se prevalecerá. Com certeza, Valéria. Isso, discutir os mais diversos assuntos do conteúdo em inglês. Muito bem, é isso.
Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, procurem a direção do colégio. A direção vai passar essas dúvidas para mim, para a Priscila, e a gente vai sanar. A gente pode até fazer um outro momento como esse, que foi muito bom, né? Uma energia muito legal desses pais, né? Tá todo mundo aqui bem empolgado, né? Engajado com essa novidade, e espero que continue assim todo ano, né? Nessa expectativa para o ano que vem essa parceria sair e dar tudo certo, né? Então, pessoal, eu queria agradecer principalmente a escuta ativa de vocês. Eu queria agradecer muito a paciência, a simpatia de vocês, né? Eu sei que numa segunda-feira, marcar uma reunião 7 da noite, todo mundo trabalhou o dia inteiro e está aqui hoje me ouvindo o Gabriel falar toda hora. Então, eu queria agradecer muito vocês. E agradecer o convite também, Helena. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, né? Por meio da Priscila. Obrigado mesmo, tá bom? Eu que agradeço. Então tá bom, gente. Bom, Boa noite. deixa eu só Por favor, esclarecer desculpa. uma coisa que talvez Uhum. para o pessoal não ficou muito claro. Uhum. Nesse projeto bilíngue, a proposta que é bastante interessante é que a língua inglesa ela seria uma matéria de muito peso. Por exemplo, hoje na escola nós temos matemática, 5 aulas, né? Olha que maravilha. Língua portuguesa, de 5 a 8 aulas. Com esse projeto, a língua inglesa, 5 aulas semanais. Então, seria uma aula todos os dias. Isso é muito bom, né? Então, eu acredito que a aprendizagem aí realmente ela vai acontecer. É isso, tá bom? Boa noite a todos, Obrigado, muito obrigada. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, bom início de semana para todo mundo. Gente, a todos nós. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Esqueci de parar a gravação. Deixa eu ver onde eu paro aqui.